Essa é a história de Pedro, um garoto de 15 anos, que após a morte dos pais vai morar com os tios. Sem imaginar o peso que a vida ainda te levaria. Meu tio, a tia, bem? Garoto, coloque as coisas no seu quarto e não mexe nada das minhas coisas aqui nessa casa. Estamos entendidos? Viu? Mais uma dor pra alimentar. Que inútil. Vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto. Vamos que a gente tem mais coisa pra fazer. Os dias daquela casa eram como andar descalço, rapidinho. Ele vivia em constante tensão, medindo cada passo, cada palavra, cada gesto. Não por medo de errar, mas por saber que qualquer falha, por menor força, seria motivo para ser humilhado. Mas é claro, né? Até o copo é demais pra você, menino. Tive isso aqui, ouve dos pais dessa casa. Pelo amor de Deus, é demais. Menino, você é igualzinho a sua mãe. Sem coordenação, uma imprestável. Filho de peixe, peixinho é, né, Augusto? Não tem condição. Como que vai fazer isso, menino? Ai, filho, deixa ele sozinho aí que ele recolhe as coisas. Vamos ver se tem mais coisa importante pra fazer. Era uma maneira comum, como tantas outras. Ele descia a lua do bairro com olhos baixos, pegando pensamentos tão pesados quanto os ombros turbados. Mas aquele dia, o corpo dele resolveu gritar de uma forma nova. Ai, meu braço. Olha, gente, se a casa que aconteceu. Agora eu acabou de cair no tempo de feijão. Manda uma ambulância. É urgente, por favor. O sangue que escorria do rosto de Pedro naquela calçada era o menor dos ferimentos. Ali caído, diante de estranhos e ignorado pelos seus, ele sentiu pela primeira vez o medo que viria. Não era só uma queda, era o corpo gritando que a alma sussurrava ressonantes. Pedro não sabia é que não apenas seu corpo havia desmoronado naquele instante, mas toda a sua vida também. A sala era clara, mas o ar pesado. Pedro sentava-se diante do médico, sem saber que a vida estava prestes a mudar. Naquela mesa, não se chegaria em simples diagnóstico. Ali começava uma batalha. Bom, Pedro, nós analisamos seus exames neurológicos, as imagens, o diagnóstico dos sintomas que você vem apresentando ao longo desse tempo, chegamos a fazer o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Bem, a ELA é uma doença neurológica progressiva. Ela afeta os seus neurônios motores, que são responsáveis por transmitir os comandos do cérebro para os músculos do seu corpo. Com o passar do tempo, esses neurônios vão deixando de funcionar e os músculos começam a enfraquecer. Isso significa o quê? Isso significa que você poderá apresentar dificuldades para caminhar, para segurar objetos, para falar, para comer. Alguns sintomas você já vem apresentando nos últimos tempos, né? E até para respirar nas fases mais avançadas. Mas Pedro, sua mente continua intacta. Você vai continuar sendo você. Você vai continuar sentindo, pensando, entendendo tudo. Mas essa forma. Pedro, essa doença não tem cura, mas você não está sozinho.
tá? Existem tratamentos que vão cuidar da sua respiração, da sua alimentação, da sua comunicação e principalmente existe a reabilitação. Vamos trabalhar para que você tenha uma qualidade de vida. Cada dia será importante. Você não enfrentará tudo isso aí sozinho. Agora, vamos mostrar para você a equipe que vai dar continuidade no seu tratamento. São profissionais que estarão com você a cada passo. Fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Juntos vamos garantir que você continue vivendo com dignidade. Vamos lá? Ali, naquele consultório clínico, ele não recebeu apenas o diagnóstico. Recebeu a primeira verdade dolorosa, mas também a primeira promessa de que não estaria mais visível para mim, invisível para mim. A recepção silenciosa só sofreu a impaciência de ter resmungando ao lado. Mas Pedro só ouviu os gritos dentro da própria mente. Eu vou morrer? As dúvidas sufocavam mais do que a doença. Até que, entre passos leves, surgiu algo que ele não esperava. A esperança vestida de alegria. Olá, Pedro, tudo bem com você? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Não, é uma frescura, eu sei que eu tô perdendo meu tempo aqui. Vai, vamos, eu tô indo, tá? Depois você me liga, me avisa a hora que ele estiver pronto. Vamos lá, a sua primeira sessão de terapia, tá? A partir de hoje, eu vou fazer sua fisioterapia com a mão de Priscila, certo? Hoje, primeiro, só vou fazer uma avaliação em você, pra gente ver como você tá, tudo certinho, tá bom? Eu vou pedir pra você levantar seus braços pra mim. Isso, consegue levantar mais? Sério. Agora, segura as mãos por gentileza. Ótimo. Isso, perfeito. Eu vou auscultar você também. A ficha era extensa. Perguntas, testes, toques, medições. Cada resposta parecia lembrar-se daquilo que ele estava perdendo. Mas, no meio de tanta incerteza, ele escolheu se concentrar em algo que ainda o mantinha de pé, o olhar tranquilo da fisioterapia. Ali, entre avaliações e silêncios, ele viu algo raro, alguém que enxergava além da doença. Perfeito, Pedro. Agora eu vou fazer uma última avaliação, tá? É uma escalinha que ela é própria da sua doença, é própria de ela. Ela é bem simples. Eu vou fazer algumas perguntas e você me responde como que está aí, tá bom? Vamos lá, então. A sua fala, você está falando normalmente, está tendo dificuldade? Às vezes eu acabo de falar. Certo. E a sua salivação? Você está tendo excesso de saliva, dificuldade para engolir? Sim. Certo. Cada dia começa a ficar mais difícil. Perfeito. A deglutição, você está engasgando com líquidos, com sólidos, com a nossa temperatura normal? Esses dias eu já acordei. Certo, mas está com frequência ou não? Mais ou menos. Certo. Você está conseguindo segurar bem, escrever? Muito difícil. Certo. Parece que não tem força. Posso pedir para você escrever também? Perfeito, vou também avaliar bem.
as séries raras? Está conseguindo subir com segurança? Tem dificuldade? Perfeito. E andar com segurança? Já caiu alguma vez? Está com dificuldade de andar? Sente segurança no que você está andando? Para deitar e levantar da cama ou sentar da cadeira, precisa de apoio ou consegue levantar sozinho? Certo. E como está a sua respiração? Está sentindo muita falta de ar durante o dia? Às vezes, durante o dia, eu sinto muito pesado. Difícil mais. Quando caminha, que horas? Sim, bem mais praticado. Certo. Você não faz nenhum uso de aparelho respiratório, né? Não. Certo, perfeito. Pedro, com isso eu já consegui ter uma ideia de onde a gente vai começar a trabalhar, tudo bem? Eu quero explicar para você que a fisioterapia ela não cura ela, ok? Mas ela vai trabalhar a maior parte da sua vida. A gente vai tentar te manter o mais possível ativo e funcional, tudo bem? Não, pode ficar tranquilo. A gente vai tentar te manter funcional, ou seja, a gente vai tentar manter você andando, caminhando o mais tempo possível. A gente vai tentar fortalecer você para você diminuir, para você conseguir manter as suas funcionalidades, ou seja, para você conseguir fazer o que você já faz, certo? Então a gente vai tentar retrasar o máximo possível da doença. Por isso a gente vai trabalhar o alongamento, a gente vai trabalhar o fortalecimento muscular, a gente vai trabalhar a marcha para você ter um pouco mais de segurança. E se a gente vê que está tendo muita dificuldade, talvez a gente precise adaptar a órtese, colocar, por exemplo, talvez para uma cadeira de roda ou um andador, ou ele dependendo conforme for evoluindo, talvez aparelhos respiratórios, certo? Enquanto a avaliação chegava ao fim, a porta da sala de fisioterapia se abriu mais uma vez. Mas dessa vez não era apenas para mais um teste. Era para apresentar a Pedro os rostos que caminhariam com ele ali em diante. Profissionais diferentes, de áreas diferentes, mas com um só propósito: cuidar. E naquele encontro, ele percebeu que não estava sozinho. Pedro, agora eu vou apresentar para você a sua equipe multidisciplinar que ela vai estar cuidando de você, tudo bem? Eles vão se apresentar e vão fazer um pouquinho para você exatamente assim, tudo bem? Olá, Pedro. Eu sou a sua fonoaudióloga. Eu quero tratamento da ela. Irei te ajudar a auxiliar a manter a sua comunicação mais funcional possível e a sua deglução mais segura possível também. Vai ter essa
Acho que já sabia o peso que ele tinha pela frente. Então, Mas agora. pelo menos deixou uma boa voz. Então, vamos ver se. Bom, Viu? Então, eu vou dar uma volta e eu eu tenho vou mais mais coisa. cansado. Eu tenho mais coisa. Nem toda dor da ela vem de algumas vem de quem deveria oferecer mãos e entrega soltos e infundos. De novo, a recepção. As cadeiras duras, ela lenta, a tia ao lado, calada, mas cheia de desprezo e olhar. Pedro apertava os extremos no colo, tentando conter o medo. Não sabia o que viria ou do que voltaria com ele para casa. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Joia? Tudo bem? Vamos lá de novo? Vamos. Esse não demora, eu tenho dia todo eu perdi você, cara. A gente tá com pressa, tá? Se puder. Ó, tudo bem. E aí, Pedro, como é que você tá? Tudo cansado. Tá sentindo bem? Já? Cada dia. Certo. Hoje a gente vai fazer um trabalho diferente, tá bem? Hoje a gente vai trabalhar sobre inspirações. Eu vou usar nossa vinheta para te apresentar. Esse daqui é o Vai doer? Não, vai ficar tranquilo. Aí, como que ele vai funcionar? Eu vou colocar ar devagarzinho, suave, só apenas ajudar você a inflar seu pulmão, tudo bem? Ele vai ajudar a expandir o seu pulmão e vai te ajudar até a fortalecer para você tossir mais forte, tudo bem? Como que vai funcionar? Eu vou colocar essa máscara no seu rosto, vou pedir para você puxar o ar. Na hora que você inspirar, eu vou apertá-lo. Você segura o ar, eu aperto de novo. Na hora que você puxar de novo, segura o ar, puxa de novo, eu aperto de novo. E depois você solta o ar tranquilamente. Vamos sentar? Ó, eu vou ficar atrás de você aqui, tudo bem? Eu vou colocar a máscara aqui em você, tá bom? Vamos lá? Puxa o ar, segura, puxa o ar, segura, puxa o ar, segura, pode soltar. Isso, perfeito. Pedro, tudo bem? O que aconteceu, Pedro? Pedro, mas por que você está fazendo isso? Na casa tem coisas do X, fica mais difícil se eu voltasse normal. Pedro, eu vou te contar uma história. Havia um menino que ele sofria muito com o professor dele falava que ele era muito, que ele não prestava e que ele nunca seria alguém na vida. Um dia ele chegou muito triste em casa e o avô da princesa dele perguntou o que estava acontecendo com ele. E ele foi com o avô do professor dele. O avô simplesmente não disse nada, apenas tirou um anel que ele dele, que era guardado de geração em geração da família, e falou assim para ele assim: eu tô precisando de dinheiro, você poderia vender esse anel para mim? Lá na casa de penhor, tem 3 casas de penhores na cidade, e venda ele para mim, só não venda por menos de R$250. Esse menino ele foi todo feliz por causa de ter dado uma função importante para ele. Chegando lá, essas casas de penhores não ofereceram mais do que R$100 naquela época. Ele voltou muito triste, decepcionado para casa, porque ele sabia que ele estava sendo inútil, porque ele não havia conseguido fazer uma tarefa simples que são negócios. Então o avô dele falou para ele assim: agora, meu querido, eu preciso que você vá na joalheria e veja o quanto eles vão te oferecer, mas indiferente do valor, você não deve vender meu anel. O menino foi na joalheria. Chegando na joalheria, o avaliador avaliou a joia e ele olhou e falou assim: olha, no presente momento eu consigo dar 100 mil nessa joia, mas ela vale mais de 300. Se você voltar alguns dias, eu dou 300 mil nessa joia. O menino ficou espantado e voltou para casa correndo. E o avô disse assim para ele assim: agora você entendeu, meu filho? Aos olhos certos
inestimável, mas aos olhos de quem não entende, a gente não possui valor. Aos olhos do seu tio, você pode não ter valor, mas aos olhos de nós, você tem muito valor, você tem um valor inestimável. É por isso que a nossa equipe está tão empenhada em fazer você se manter. Bem? Então, eu não quero que você pense que você está sozinho. A gente está tudo junto, certo? Por falar nisso, eu gostaria de apresentar para você umas pessoas, elas são pessoas muito especiais, você gostaria de conhecê-las? Vamos lá, então? Com certeza. Naquele dia, bastou um olhar. A fisioterapeuta viu além de nos frustrar. Ela viu um coração cansado. E enquanto Pedro abaixava os olhos para esconder as lágrimas, ela pensava uma que talvez pudesse devolver a ele o que a doença e o abandono tentavam tirar, pertencimento. Foi em uma sala simples, cheia de cadeiras e histórias interrompidas, que Pedro viu, pela primeira vez, o reflexo da própria dor nos olhos de outras pessoas. Ali, entre sorrisos e vozes frias, ele descobriu algo novo. A força que nasce quando a dor é dividida. Olá, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, hoje a gente é uma pessoa nova que eu gostaria de estar apresentando para vocês. Esse daqui é o Pedro, ele é o nosso novo guerreiro, tá? Ele vai fazer parte do grupo. Pedro, esse daqui são o nosso grupo de ela, tá? Aqui você vai poder dividir tudo os seus sentimentos, não vai haver julgamento, e aqui você tem valor, porque aqui você não é um peso, tá? Aqui você faz parte. Pedro não voltou a andar.